Ei, gente, bom dia. Hoje nós retomamos as nossas aulas sobre o treinamento da VF Smoke CMAC com processar inventário de fontes atmosféricas para mudança da qualidade do ar. Hoje é a nossa aula 6, que eu vou falar para vocês arquivos perfis químicos para as fontes de emissões, conhecido também como Chemical Speciation, principalmente no processamento da parte do Smoke. Então, dando sequência, a gente viu o Spatial Allocation, depois o Temporal Allocation e agora o Chemical Speciation. Então, vamos dar continuidade hoje. Vamos lá. Hoje eu vou passar para vocês como a criação dos arquivos, os perfis químicos e como se aplica no Smoke, os arquivos de perfis químicos, ou seja, o arquivo propriamente dito, o GSPro, que é conhecido, e o arquivo de referência cruzada, que é o próprio, que é o GSRef. Aí eu vou mostrar para vocês esses dois arquivos, como que cria eles e como que faz para aplicar isso no Smoke. Vamos lá. Basicamente é o seguinte, nós temos aqui o nosso inventário de fontes, né? E esse inventário de fontes, nós temos geralmente aquela parte com dado anual, o toneladas por ano. E como o Smoke acaba sendo modular, como disse, ele trata cada etapa de uma forma diferente. Por exemplo, na verdade, ele cria matrizes para cada etapa. Então, ele processa o inventário e depois ele vai e cria uma matriz do perfil temporal, cria uma matriz do perfil da locação espacial e cria uma matriz no final aqui do especiação química. Então, ele tem uma matriz que tem o inventário anual, uma matriz para cada uma dessas etapas, especiação, alocação espacial e temporal. E o Chemical Speciation é exatamente a criação de mais uma dessa matriz para ele juntar isso no final, como eu expliquei lá no começo das primeiras aulas. Ele faz a multiplicação depois e tem o valor em grama por segundo ou mol por segundo no final para aplicar no modelo de qualidade do ar. Mas o que ele faz? Smoke. Ele vai pegar, por exemplo, as fontes aqui, que são vias secundárias, vias primárias, pontuais, área e volume, e vai vai mapear. O usuário vai falar, não, essa fonte aqui, ela vai estar usando um perfil para VOC e esse perfil para PM2,5. Ou seja, a minha emissão de gases e partículas vão pegar e ter esse perfil aqui. Um exemplo, aqui são dois perfis que eu retirei do próprio GSPro. E aí ele vai falar que essa emissão aqui vai, no caso, essas espécies. Porque o que é a especiação química? É nada mais nada menos do que você pegar o seu valor de inventário, por exemplo, o PM2,5, que é um valor inventariado, e dividir esse valor de PM2,5 para as espécies que o modelo vai ler. Aí, no caso, tem diversos mecanismos químicos. Vou mostrar para vocês o exemplo logo mais. E que do mesmo jeito para VOC e para outros poluentes. Então, é basicamente pegar o seu inventário base, que são os poluentes inventariados, e aplicar fatores que eles vão criar espécies que os modelos vão ser capazes de interpretar e fazer as reações químicas. Então, é isso que a especiação química basicamente faz, pegar o inventário base e criar uma matriz falando cada fonte dessa, como que ela vai ser dividida, os poluentes inventariados, que nós definimos lá no Invitable, lá no começo, que é super importante. Então, os poluentes servem para trazer o poluente do inventário, como o PM2,5 e VOC, para as espécies do mecanismo químico, como o CB6, o Carbon Bond 6, o SAPRAC, tem o 99 e o 2007, o HACM2, e outros mecanismos, como o de aerossol, como o Aero 6, Aero 7 e Aero 8. Então, geralmente, no final das contas, a conversão traz o PM2,5 para a base mássica, ou seja, todo o seu PM2,5 inventariado vai para as espécies como sulfato, nitrato, matéria orgânica, carbono elementar, ferro, alumínio, sílica, titânio, enfim, para a base mássica, ou seja, a emissão do material particulado vai ser grama por segundo no final das contas, a saída dele. E aí, para gases, a diferença é que ele vai sair em mols por segundo, ou seja, todo o seu VOC que está aqui em toneladas por ano vai ser convertido para essas espécies, para a base molar, em função da massa molar de cada espécie dessa. E, por exemplo, só que o principal, no caso, é o PM2,5, que tem várias espécies, e VOC, que tem várias espécies, mas os outros poluentes, por exemplo, o SOX, NOx e o nitrato, eles também são tratados como os gases e precisam dessa conversão. Então, em vez de focar só nessas duas espécies, nós precisamos de perfis para essas fontes aqui também, para esses poluentes. Que, na verdade, é um perfil básico, geralmente bota o nome 0000, alguma coisa assim, ou o nome que vocês quiserem dar, que simplesmente faz a conversão da base mássica da emissão de SO2 para SOX e joga para SO2. NOx,
acaba dividindo em NO2 e NO, CO para CO e amônio para amônio. E assim vai. Então, sempre passando para a base molar. Então, os gases e a base mássica para partículas. Só que essa definição, quem faz é o próprio usuário, na criação do seu perfil químico. Eu vou mostrar para vocês agora como que é o perfil, que é mais ou menos assim. Esse daqui é um exemplo de um perfil criado no próprio Excel. Isso aqui eu tirei do Excel, que no final os perfis são nada mais nada menos que um arquivo CSV. Desculpa esse erro aqui. Por exemplo, o Smoke, isso daqui é a configuração, como que é o perfil químico que você vai criar. Aqui um exemplo para a partícula, por exemplo, o perfil, o nome que vocês podem dar é de caractere, então pode ser alfanumérico. Aqui no caso é um perfil 11, 20, 11, 201 e o 2,5 só para identificação no caso, né? Mas aí você pode colocar o perfil nome que você quiser, pode colocar qualidade do ar, entendeu? Mas tem um número de caracteres limite, tá? Você pode falar assim, botar o nome. Se vocês quiserem, Risiere 1, entendeu? R2, R3, enfim, o nome que vocês quiserem. O poluente, esse poluente aqui, ó, tem que estar dentro do Invitable, tá? Esse poluente que vocês definiram no Invitable e também associado com o seu inventário de emissões, tá bom? Aqui no caso, as espécies é um mapeamento, ou seja, todo o PM2,5, toda a fonte que estiver associada com esse perfil de PM2,5 vai ser transformada para essas espécies de partículas: alumínio, cálcio, cloro, ferro, potássio, titânio, magnésio ou PM-Order. São espécies, são partículas que não têm especiação, que não se sabe o que tem nela, sílica e o sulfato. O split factor. Esses três aqui são os mais importantes, tá? Esse split factor é simplesmente a porcentagem que vai fazer o mapeamento. Ou seja, quantos por cento do meu PM2,5 vai virar alumínio? Essa aqui é a porcentagem. No caso aqui, vocês podem reparar o do PMO, ou seja, desse perfil, está quase 43%, 42,8% desse material particulado aqui vai ser como PM order, ou seja, não tem especiação definida. Detalhe que essa split factor e esse mass fraction, eles são uma cópia do outro. Esse mass fraction ele era utilizado anteriormente para fazer outro tipo de conversão, mas atualmente ele só se usa o mesmo valor, então acaba fazendo a cópia. Então, o split factor e o mass factor é o mesmo valor, só vai copiar e colar. Mas lembrando que aqui no final tem que dar 100%. Se estiver abaixo, ou menos ou mais desse 100%, quer dizer que você vai estar aumentando ou diminuindo a sua emissão. Ou seja, se vier estar vindo 100 de PM2,5 dessa fonte aqui com esse perfil, se botar 100, se a somatória for maior do que 100, você vai estar aumentando suas emissões ou diminuindo suas emissões. Então, ficar muito esperto com esse valor aqui, tá? Sempre lembrar que tem que dar 100. E a mesma coisa para gases, aqui no caso a TOG ou VLC, e as espécies que vão ser distribuídas, o split factor e o mass factor, que vai ser a distribuição para cada espécie que vocês querem, e o valor 1,1. Agora, olha a grande diferença aqui. O Smoke entende, por exemplo, a massa molar, é aqui que vai ser esse valor que vai determinar se vai ter a conversão para base mássica ou para base molar. Por exemplo, quando se coloca a base molar aqui para 1, esse valor 1, o Smoke automaticamente entende que essa espécie aqui esses poluentes vão sair na base mássica, ou seja, o total vai ser gramas por segundo, colocando 1. A partir do momento que você muda esse valor aqui, ó, ele vai sair na base molar, tá? Então, ou seja, por exemplo, o tolueno, a massa molar dele que eles encontraram lá é na faixa de 92,13 gramas por mol. Ou seja, aqui ele vai fazer a conversão da base mássica para a base molar. Então, fica muito esperto. Se vocês colocarem a massa molar 1 no seu perfil de gases, ele vai estar saindo na unidade gramas por segundo e vai dar erro na hora que for rodar o Semarch. O Smoke vai rodar automático, ele não vai reclamar. Mas no Semarch ele vai reclamar, porque ele espera que essas espécies estejam na unidade correta, que é mol por segundo. E aqui no caso, na base molar, para partícula, espera-se gramas por segundo. Então sempre ficar muito atento com isso aqui. Mas basicamente é esse Excel que vocês têm que montar, tá?
Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o arquivo certinho e vocês vão entender melhor como que é o formato. Mas basicamente é isso. Você vai ter o seu perfil, não perfil que vocês querem usar, o poluente, por exemplo, PM2,5, se fosse SO2, seria SOX, seria SOX, NOx, CO e os valores, a espécie, por exemplo. Se fosse para CO, é aqui, ou seja, que o CO vai virar, continua sendo CO, não vai ter nenhuma variação, ia ser o perfil, o poluente, CO, a espécie seria CO também, o fator split factor 1%, a massa molar do CO, que eu não lembro de cabeça, e a mass fraction 1 também, ou seja, seria sempre 1% só com a massa molar do CO aqui. E todo o seu CO de inventário de emissões que entrou como tonelada por ano vai ser convertido no final em mol por segundo, em função da massa molar dele, entendeu? Então, você vai ter só uma linha para fazer esse tipo de poluente. Depois eu mostro um exemplo para ficar mais fácil para vocês identificarem. E aí tem a grande questão. Vocês viram aqui que eu coloquei no caso VOC e TOG, porque isso daqui acaba sendo motivo de confusão. E o Gustavo também pode me ajudar nessa definição. Porque é o seguinte, anteriormente, desde quando os princípios da definição dos perfis químicos e como que eles iam ser gerados, lá na EPA, eles faziam o monitoramento só de VOC. Ou seja, os poluentes que eles estavam inventariando era o VOC. Mas muitas vezes o TOG, que é o Total Organic Gases, ele contém espécies que vão influenciar principalmente nas reações químicas dentro do próprio modelo, como o metano, etano, acetonas, alguns CFCs e outros compostos. Então, por exemplo, o metano, anteriormente, ele não era contemplado dentro das simulações do SEMAC, mas atualmente ele faz parte das reações para a formação de ozônio. Então, o metano vai influenciar na formação de ozônio. Então, é importante ter essa espécie no seu perfil químico. Só que a grande diferença, por exemplo, que geralmente eles acabam inventariando VOC, e esse VOC, ou seja, e é preciso jogar isso para o fator total, ou seja, qual que é eu tenho meu valor de VOC e quanto que eu vou jogar isso para o TOG. Só que isso muito... existe dentro do próprio Smoke, uma tabela chamada GSCNV, que é simplesmente uma conversão do VOC para o TOG. Mas isso é muito aplicado na EPA e vai depender muito do seu inventário de fontes. Por exemplo, se o seu inventário contemplou todos os compostos orgânicos, você não precisa fazer essa conversão. Mas caso você tenha essa limitação ou não tenha esse tipo de informação, você acaba jogando, precisar fazer essa conversão ou manualmente ou até mesmo usando o próprio Smoke para fazer essa conversão. Honestamente, eu nunca trabalhei com essa conversão, porque geralmente nós trabalhamos com o inventário, assumimos que o VOC acaba sendo o nosso composto orgânico total. Então, eu nunca trabalhei com essa conversão desses gases, ou quando precisar fazer isso, eu fazia assim manualmente antes de jogar para o Smoke. Porque o Smoke não sabe o que é isso, ele simplesmente vai pegar o seu VOC e vai jogar para as espécies que você determinou no seu GS Pro, ponto. Ele não vai saber, não, tem que converter, não, ele faz aquela conversão para melhorar, entendeu? Mas aí, isso vai a questão de definição do seu inventário e a definição de como você quer trabalhar com o seu inventário de fontes. Então, se o seu inventário já tem o total, perfeito. Se não tem, você tem que fazer uma adaptação, ou se você quiser seguir só com o seu inventário mesmo que você tem, para ver como é que está a sua situação, segue como VOC e assume como total. Mas, na verdade, isso é só porque a EPA que pega o seu valor, mas, por exemplo, quando você faz essa conversão de VOC para TOG, você está aumentando as suas emissões de compostos orgânicos voláteis. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, às vezes você tem o seu inventário de fontes que já tem um total de VOC para você. Se você aplica esse fator, você está aumentando a sua emissão de VOC. Então, teoricamente, não vai ser o seu inventário oficial. Então, isso é uma linha bem tênue que o usuário que vai determinar quem vai mandar, como que vocês vão aplicar esse perfil químico, tá? Então, se você, por exemplo, o inventário de Vitória é tudo como VOC. Se eu quiser aplicar um fator TOG, eu vou estar modificando o inventário oficial. Além de modificar o inventário oficial, isso pode dar margem para muita coisa. Por exemplo, não, eu prefiro aplicar o perfil químico tal, 2, que aplica o fator eu já vi fator de conversão de gás de até mais de 1000.
Ou seja, se aquela emissão que está lá estava 10, vai ficar para 10 mil de VLC para extrapolação de VLC para TOG. Então, eu vou estar emitindo muito mais em termos de compostos orgânicos. Então, é uma linha bem tênue. E como é bem arbitrário, ou seja, o usuário que determina isso, pode dar uns resultados bem diferentes, entendeu? Então, fica a critério do usuário de definir qual abordagem que ele quer seguir. Se ele quer seguir o inventário oficial, se ele quer fazer essa modificação, enfim. Fica a critério de cada um. E qual a melhor abordagem, qual o objetivo final de cada trabalho. Mas existe isso aqui também, tá o link, explica bem direitinho que é um treinamento do Speciate, que é um banco de dados americano para todos esses perfis, em função de cada SCC, de cada fonte. E esse Speciate, ele é o seguinte, a EPA mapeou e fez o monitoramento das emissões. E aí ele tem os perfis químicos, e fez as análises químicas para determinar os perfis de material particulado e de VOC. E aí ele tem diversas espécies. E são espécies bem separadas. E a partir do momento que você determina o seu mecanismo químico, como por exemplo o CB6, o SAPRAC ou o HACM2, ele vai agregar essas espécies de acordo com cada perfil químico. Por exemplo, o carbon bond, ele agrega em função do número de carbono de cada espécie. Por exemplo, as espécies, por exemplo, que tem mais de 6 carbonos, ou seja, ou menos, eles agregam com nomes diferentes, entendeu? E aí, para fazer, e assim ele assume essas espécies para fazer as reações químicas. Então, o Speciate é basicamente isso. Ele vai pegar esse banco de dados com todos os perfis que eles mapearam, e vai agregar as espécies que eles mapearam das emissões para o seu mecanismo químico que vai aplicar no seu modelo. Gustavo, você quer acrescentar alguma coisa? Na verdade, é isso que o Riz falou, né? Vocês estão me escutando? Perdão? Então, sim, estou escutando. Consegui arrumar a internet. A questão do VOC e do TOG é isso que o Rizieri falou. O TOG seriam todos os gases orgânicos, né? Então, o VOC seria uma fração do TOG. E a questão do Speciate é um banco de dados, né, que a EPA levantou de caracterizações de fontes de emissão. Eu estou trabalhando bastante com a versão dele no próprio sistema da EPA, né? Depois, se quiser, eu mostro para vocês. Onde você consegue ver cada um dos perfis que estão disponíveis e onde é aplicado, e daí gerar o arquivo GSF que o Riz, eu acredito que vai apresentar para vocês um pouquinho para frente. Mas, de modo geral, é isso mesmo que o Riz falou. Perfeito. Então, vamos dar continuidade. Rizieri. Oi. Rizieri, perguntas ao final ou ao longo da apresentação? Como é que você prefere? Vamos deixar ao final, porque fica mais fácil depois. Ok. Então, perfis químicos, GS Pro. O perfil químico pode ser criado de duas formas, ou manualmente, ou usando o Speciate Tool. No caso aqui, vou mostrar para vocês como que gera manualmente. Isso aqui eu retirei do próprio manual do Smoke, que tem a parte do identificação do perfil químico. Mas esses comentários aqui, no caso, são opcionais para você determinar o tipo de abordagem que vocês querem, tá? Por exemplo, esse Non-Hazardous Air Pollutant. E aí são várias conversões que a própria EPA trabalha isso para separar, às vezes, algum VOC de algum VOC mais... de um VOC mais comum, no VOC mais perigoso, que no final das contas eles usam esses dois perfis para HAP, ou seja, Hazardous Air Pollutant, para Non-Hazardous Air Pollutant, que é nesse caso aqui, ó, esses dois, tá vendo? E esses perfis, eles no caso são complementares, tanto para tanto para VOC quanto para Total Organic Gases. Isso que acaba sendo opcional quando o usuário quer fazer essa separação e aplicar isso no seu modelo. Eu, particularmente, nunca cheguei a trabalhar com esse tipo de opção aqui. Geralmente, as primeiras linhas, ou seja, são simplesmente comentários que eu vou mostrar posteriormente como que eu trabalho. Mas aqui, no caso, a partir da linha 2 aqui, que no caso saiu todos esses comentários aqui, tem, no caso, os perfis que você vai colocar. Por exemplo, o Speciation Profile Number, o Pollutant ID, a espécie,
split factor, o divisor, que no caso aqui é a massa molar, e a mass fraction. Essas colunas aqui são basicamente essas colunas que eu mostrei aqui para vocês. Ou seja, o perfil, o nome do perfil, o poluente, a espécie, split factor, massa molar e a mass fraction. Então é basicamente criar um Excel com essas colunas aqui, ou seja, o Speciation Profile, o número que vocês quiserem, o número ou o nome que vocês quiserem, Pollutant ID, PM2,5, VLC, NOx, SO2, CO, a espécie do PM2,5, VLC, ou no próprio CO para CO. Split Factor é o fator a margem que você vai dividir a emissão para aquele poluente, o divisor, massa molar, e a mass fraction copia o split factor. Básico assim. Então você pode criar isso, por exemplo, vai que você tem algumas amostragens de campo de VLC e de material particulado, e no final das contas você tem o seu perfil químico. Não, eu fiz a amostragem da chaminé da coqueria, por exemplo, de uma coqueria. E tem o meu perfil de material particulado de VLC. Então você não precisa pegar o DP, você cria um perfil só, um perfil para você, entendeu? Com as espécies que você tem. Lembrando que elas têm que bater com as espécies do mecanismo químico que você quer, que é o no CB6 ou SAPRAC ou no HACM. Então você simplesmente vai mapear as espécies que você monitorou e jogar para o seu mecanismo químico. Fazendo isso, você pode criar um perfil químico manualmente da forma que vocês quiserem. E ele vai ficar parecido aqui, ó. Isso daqui, ó, essas primeiras linhas, como não tem aquele cerquilha N-Rap ou non-Rap, no caso, esses aqui vão ser simplesmente comentários. E aqui, no caso, é um perfil. Por exemplo, o perfil 11.201.2.5, ou seja, a espécie, o nome do perfil, a espécie do poluente, o poluente, a espécie, o split factor, massa molar e o mass factor, que é simplesmente a cópia do split factor. Então, isso também, se repararam, isso aqui é um CSV. Vocês vão criar um CSV com essas colunas e vão salvar ele aqui. Mesma coisa aqui. Para TOG, o perfil 1, poluente, espécie, o split factor, massa molar e o mass factor, que é a cópia do split factor. Simples assim. E assim você consegue criar o seu perfil químico num arquivo Excel comum. Entendeu? Bem simples. E no caso aqui, existe o Spaciate, que é o Spaciate Tool, que ele gera os perfis químicos para os mecanismos que vocês querem. O CB6, SAPRAC, HACM para gases e o Aero 6, Aero 7 e Aero 8 para poluentes, para partículas. E no caso, ele tem duas formas. Ele tem nessa imagem que eu estou mostrando, ele é o banco de dados do Microsoft Access, que você tem acesso a esses perfis, como o Gustavo citou, tem como você ir pesquisando em função do FCC ou da atividade. Por exemplo, você pode colocar cimento Portland e você quer o perfil para PM2,5. E aí ele vai gerar esse perfil para você. Ele te mostra o perfil e te mostra o FCC, entendeu? Em função dessa unidade que você quer. Então, e aí no caso, ele mostra os perfis que você tem. E até no site da IPA você tem isso online também, você consegue fazer essa procura em função do tipo de fonte. Aí você acha o SCC e acha qual o perfil químico para aquela fonte, entendeu? E aqui no caso eu deixei os dois sites. Esse aqui é o site do próprio APA, onde que você chegar no site para você fazer fazer o download do banco de dados, desculpa. E aqui é onde vocês conseguem fazer o download do Speciation Tool propriamente dito. Essa ferramenta é uma ferramenta gratuita, que ela é baseada em Perl e banco de dados, MySQL, e ela roda em sistema operacional Linux, e roda também em Windows, mas eu nunca cheguei a trabalhar, eu sempre rodei ele como no sistema Linux, já rodei ele tanto no sistema operacional direto, quanto no WSL, que é dentro do próprio Windows, então já rodei nas duas máquinas. E no caso aqui fica o link disponível para vocês darem uma olhadinha, tanto no site da APA para dar uma olhada, quanto no Speciation Tool para vocês fizerem um download e tentar rodar na máquina de vocês. Tem alguns pré-requisitos para fazer a instalação, mas dá um trabalhinho. Então, aqui vocês vão acabar perdendo um pouco de tempo para instalar essa ferramenta e fazer rodar. Eu tive bastante dificuldade para fazer isso, para conseguir rodar, principalmente da questão de usuário, criar o usuário do MySQL. O Gustavo também trabalhou comigo nessa etapa aí. A gente teve um pouco de trabalho, mas no final dá certo, a gente consegue rodar. E no caso, para finalizar, as referências cruzadas. Essa referência cruzada nada é do que simplesmente
Não tem um SCC que nós criamos lá no começo para cada inventário, para cada fonte? Exatamente é aqui que nós vamos definir ele. Nós vamos pegar o nosso SCC, isso aqui no caso é um exemplo para fontes pontuais, tá? O SCC está aqui, ó, 30, 30, 15, 84, ou seja, uma fonte pontual com esse SCC vai usar o perfil 911, 33 para PM2,5, ou seja, o que o Smoke vai fazer? Como ele vai criar uma matriz, ele vai ler essa informação aqui, mais informação do meu inventário e mais informação dos meus perfis. E aí no final ele vai pegar a referência cruzada e vai olhar, tá, toda a fonte que eu li lá no meu inventário, no meu SMK Invent, lá no começo, ele vai pegar as fontes com esse SCC e vão falar, não, as fontes com esse SCC vai usar esse perfil químico aqui, 911.33, para PM2,5. E aí esse perfil químico aqui, eu defini no meu GS Pro. E aí ele simplesmente vai pegar esses perfis, essas espécies aqui, desse perfil, com os fatores de split factor desse perfil para PM2,5 e aplicar essa divisão para toda a emissão de PM2,5 nas fontes que estão com esse SCC. Então é assim que ele vai mapear, ou seja, o SCC que eu defini lá em cima, lá no começo do meu inventário, vai ser mapeado dessa forma. Similar com o perfil temporal, tá? Então cada SCC vai ter esse perfil temporal para PM2,5, para VOC, SOX. E aqui, ó, mostra, no caso, um exemplo básico de como que é o mapeamento para os poluentes normais. Por exemplo, esse perfil SCC0000 é um perfil padrão, ou seja, quando o Smoke não acha ele aqui, ele vai procurar o perfil 0, por exemplo, ele vai procurar o perfil 911.33. Se ele não achou esse perfil 911.33, ele vai para o perfil padrão, que é 0000. Se ele não achou, ele dá erro. Então tem que ficar bem esperto, tá? Porque muitas vezes você tem um perfil 0000 e você acha que está aplicando um perfil para sua fonte, mas na verdade está aplicando outro, tá? Então tem que ficar bem esperto com isso. Então esse aqui é o perfil 0000, que é um perfil padrão. E aqui, ó, deixa eu... Não tem aqui não, depois eu mostro para vocês. E aqui é assim que ele é criado. Por exemplo, as primeiras linhas, esse aqui, esse erquilho, é tudo comentário, tá? O comentário que vocês quiserem colocar para facilitar a identificação do arquivo. Mas aqui a primeira aqui, no caso, é o SCC. A segunda, o perfil, o código do GS Pro, ou seja, qual o código que você está usando, qual o perfil que está usando, que você identificou no seu GS Pro. O poluente, que tem que estar no seu InvTable, tá? Que é requerido. E aqui, no caso, essas informações são geralmente quando você quer ficar mais específica, entendeu? Ou vocês querem colocar informações mais específicas, ou vocês querem colocar perfis diferentes, ou algum split factor que vocês querem dividir a sua emissão por perfis diferentes. Geralmente, essas opções são opcionais e eu nunca cheguei a trabalhar com elas, eu sempre trabalhei com essa informação aqui. Mas, na verdade, você vai ter que criar um Excel, tá vendo aqui? Essa aqui são as colunas. Você vai simplesmente criar um Excel com essas colunas e depois só vai ele CSV. Lembrando que tem que ter, mesmo que não tenha informação, ela vai como zero, tá? Vai como vazia. Mas é basicamente isso. Cria um Excel, faz a referência cruzada, salva em CSV e você vai importar no Smoke. Simples assim. Não tem muito erro não, tá? E como disse, é um arquivo CSV. E antes de eu finalizar a aula, eu vou mostrar para vocês os arquivos, que aí fica mais fácil. Que é aqui. Estão vendo minha tela? Vamos lá. Esse aqui, no caso, é um GS Pro do perfil químico. Esse perfil aqui, no caso, está errado, eu posso deletar. Mas aqui, ó, é exatamente aquele perfil que a gente criou. Nome do perfil, poluente, espécie, split factor, o massa molar, que no caso é uma partícula, e o split factor repetido. No caso aqui é para o IEMA, que a gente estava usando. E aqui, no caso, olha essa informação aqui. Aqui que eu mostro o perfil padrão 0000 para CO, ou seja, o poluente que foi mapeado como CO vai virar CO na taxa de 100%, com a massa molar 28, ou seja, isso daqui determina, estou transformando o meu CO da base mássica para a base molar. Mesma coisa aqui, ó, para amônia. NOx, eu fiz a divisão, tá vendo? Eu dividi NO, 90% NO e 10% é NO2, e com a massa molar.
E aqui é SO2 e o RONO. E assim continua. Ok? E no caso aqui, ó, esse aqui no caso é o GSRF, que é simplesmente um arquivo, exatamente um arquivo em CSV. Usando esse arquivo em CSV aqui, você tem o seu perfil, o perfil que está mapeando para cada SCC e o poluente que vai usar cada perfil, tá? Assim a gente consegue fazer referência cruzada, aqui no caso aqui para fontes área, um exemplo, mesmo segue o mesmo padrão, fonte pontual também segue o mesmo padrão. Isso no caso aqui para gases, um exemplozinho, que é o perfil 1, TOG, que está dividido em acetato, metano, formaldeído, e esse aqui eu esqueci qual que é essa espécie, enfim. E aqui você, caso, ou seja, todos eles são basicamente CSV. Aí vocês conseguem fazer criar esses arquivos exatamente no Excel e salvar CSV e importar no Smoke sem problema algum. Só lembrando, por exemplo, nesses casos aqui do GSRF, que essas colunas precisam existir, tá? Ela não pode parar aqui não. Como, mesmo que não tenha informação nenhuma, você tem que mandar essas colunas. E no manual do Smoke, para vocês querem, no capítulo 8, Química 8.5. Esse é o capítulo que vai determinar toda essa. Vai explicar para vocês tudo aquele arquivo que eu falei, para converter de VOC para TOG. Aqui como o GS Pro, como a questão do GS Pro, o GSRF e é isso. Aqui tem toda a descrição que vocês quiserem. Então, no capítulo 8.5 do manual do Smoke. Então, é isso que eu tinha para passar para vocês hoje, gente. E finalizando aqui a aula de perfil químico.